Olá, dando sequência aos nossos vídeos sobre as eleições de 2022. Vamos falar neste sobre algumas informações gerais que vão dar uma boa ideia do processo eleitoral, né? E teremos espaço para algumas coisas mais específicas nos vídeos subsequentes. Mas acho que tem muita coisa interessante aqui para a gente estudar. Primeiro de tudo, né? Quais cargos estão em disputa? Essa altura do campeonato está todo mundo já completamente informado, mas é sempre interessante reforçar, né? Então, nós temos eleições para chefe do executivo, no âmbito, né, da União e também no âmbito dos estados e do Distrito Federal. E aí, nós temos eleição para presidente, vice-presidente, governador e vice-governador. Lembrando que o Distrito Federal tem eleição apenas de 4 em 4 anos, porque o Distrito Federal é vedado a divisão interna em municípios, né? Então, nós vamos ter lá a figura do executivo, o governador e o vice-governador. Ainda cargos em disputa para o Senado, para deputado federal, então para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa dos Estados e para os deputados distritais também no âmbito do Distrito Federal. Em relação à disputa para a presidência da República, tá? Questões elementares, imprescindíveis e introdutórias. O mandato da presidência da República é de 4 anos. O sistema eleitoral é o majoritário. Majoritário é o sistema eleitoral em que vence o mais votado, com a possibilidade de 2 turnos, né? Se não obtiver maioria absoluta no primeiro turno, descartados os votos nulos e em branco, conforme vídeo anterior, né? Então, a possibilidade de 2 turnos, caso não obtenha-se a maioria absoluta no primeiro turno. E aí, os 2 mais votados seguem para uma disputa em segundo turno. E a possibilidade de reeleição para apenas um período subsequente. Isso não é da redação original da Constituição, isso se deu posteriormente por emenda constitucional. Sempre interessante trazer a fundamentação e a gente extrai todas essas informações da própria Constituição. O artigo 16, parágrafo 5º, é justamente o que fez a previsão e a possibilidade de reeleição para chefes do Executivo. Então, a redação é que o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos, que não é o caso da eleição de 2022, mas a regra também vale para eles, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, isso aqui rende também uma bela de uma conversa, nós vamos deixar para um outro momento, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, é possível reeleição, mas apenas para um único período subsequente. Como vocês podem ver, isso é a redação dada pela Emenda Constitucional número 16 de 1997. Importante também, né? Assim como nós vimos lá os cargos em disputa, presidência e vice-presidência. No Brasil, Constituição de 88, nós temos a eleição simultânea, né, de presidente e de vice-presidente. A chapa inscrita já com a nominata do presidente e do vice-presidente, e por simetria isso aplica-se também para o governo do Estado. As datas estão estabelecidas no artigo 77, então, primeiro domingo de outubro em primeiro turno, essa data ela é fixa, gente, tá? Também é uma informação, né? Aquela coisa, ninguém tem a obrigação de saber, porque a leitura da Constituição não é algo usual, infelizmente, mas a data ela é fixa. Ela é primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro, se for o caso de ter segundo turno, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Também emenda constitucional 16 de 1997. A questão do vice, né, está registrado ali no parágrafo 1º. A questão de 2 turnos, né, está no parágrafo 2º e parágrafo 3º, e a necessidade de maioria absoluta, não computados os em branco e os nulos, é uma manifestação de pensamento, é algum tipo de registro, pode trazer algum tipo de leitura do que significa essa quantidade de votos em branco, o que significa essa quantidade de votos nulos, mas não decide a eleição. O que decide a eleição são os votos válidos. A pessoa tem que estar consciente de que eventualmente está querendo dar um recado, mas está, de forma pragmática, se retirando do processo eleitoral. Ela não vai ter poder decisório
não existe essa coisa de muito nulo anular a eleição, como a gente já conversou anteriormente. E a possibilidade, então, do segundo turno, né, se essa maioria absoluta não for obtida no primeiro turno, aí sim vamos, né, para o segundo turno, no último domingo de outubro. Essas coisas de emenda constitucional, né, que traz as novidades e que acaba tendo uma incongruência, ele fala em até 20 dias, mas a data, né, conforme a alteração que nós vimos anteriormente no caput do artigo 77, já deixou fixo o primeiro e último domingo de outubro. E aí vai para o segundo turno, os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Essas são as questões principais relativas à presidência da República. Em relação ao poder legislativo, e nós vamos também começar para o âmbito federal. Esse é o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional, que é um órgão do Legislativo, que ele se compõe por dois outros, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Normalmente, a atuação ela é individualizada, da Câmara e do Senado, e o Congresso ele ele terá atividade, né, para determinadas situações que a Constituição já prevê. Uma delas é para o momento da posse do presidente da República. Uma outra situação é a derrubada de veto do presidente da República. Então, naturalmente, por padrão, a gente vai ter uma atuação da Câmara e do Senado. A Câmara dos Deputados, aqui está, né, a foto, o registro. A Câmara dos Deputados é a que tem a cúpula voltada para o alto, no projeto de Niemeyer, e o Senado com a cúpula voltada para baixo. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados ela tem um papel de representação popular, né? Então, se diz que ela estaria né, com uma abertura para ouvir os anseios populares. E o Senado seria, né, algo muito próprio, Senado Federal, muito próprio de um sistema federativo e de representação desses entes federativos, no caso, os estados e o Distrito Federal. Os municípios não têm, apesar de serem entes federativos, eles não têm assento no Senado Federal. Algumas informações gerais também relacionadas aos senadores, ao nosso Senado Federal e em relação à nossa Câmara dos Deputados. Senadores são 81 senadores. Por quê? Porque eu já falei, é uma representação dos estados e do Distrito Federal. Temos 26 estados e um Distrito Federal, né? Então, são 3 senadores por cada estado, mais 3 pelo Distrito Federal, que chegamos ao número de 81 senadores. O mandato de senador é de 8 anos. E a renovação, ela não se dá por completo, é uma renovação de 1/3, 2/3. Há eleição de 4 em 4 anos para Senado, mas nós não votamos, né? O mandato é de 8 anos, mas nós temos eleições de 4 em 4 anos. E nesse período, o que acontece? Essa renovação de 1/3, 2/3, né? Nas eleições de 2022, nós vamos eleger um senador, né? Nas eleições de 2018, foram eleitos 2 senadores. Então, esses 2 que foram eleitos em 2018, se for o caso, né? Porque existem as hipóteses de concorrer a outros cargos eletivos, e aí quem vai suceder são os suplentes, eles prosseguem 8 anos e, consequentemente, não participam do pleito eleitoral de 2022. E o sistema é o majoritário. O sistema majoritário que para senador não tem segundo turno. Tá? Uma votação em primeiro turno, ficaremos com o candidato mais votado. Já na Câmara dos Deputados, lá vamos nós, tá? Primeiro, são 513 deputados federais. Esse número 513 não está previsto na Constituição. Essa previsão é de uma lei complementar. E depois nós já vamos devidamente fundamentar nela. O período do mandato de deputado é de 4 anos. E esse período, tá, do mandato de deputado federal é o que nós vamos chamar de legislatura. Se vocês ingressarem, né, na página da Câmara, www.câmara.leg.br, vocês vão ver
em que legislatura o Brasil está neste momento. Estamos na 4ª sessão legislativa. Legislatura, o período de 4 anos, e cada um desses anos é chamado de sessão legislativa. O que a Constituição diz é o seguinte: como a Câmara dos Deputados, ela tem o papel de representação popular e não de representação do ente federativo, os números de deputados por unidade da federação, por estados e pelo Distrito Federal, vão variar. No caso dos senadores, a gente acabou de ver, são 3 senadores por cada estado, mais Distrito Federal. No caso da Câmara dos Deputados, não, esse número ele não será uniforme. O que a Constituição vai dizer é que cada estado tem que ter pelo menos 8 deputados federais e terá o máximo de 70. E para a eleição dos deputados, aplica-se o sistema proporcional, em que não necessariamente os mais votados serão eleitos, e para isso também terá um vídeo especial. O número de deputados por estados, essa informação retirada da própria página da Câmara dos Deputados, está aqui. Se vocês observarem, Santa Catarina tem 16 deputados federais. Há algum tempo, nós temos uma discussão em relação ao número desses deputados. Já houve iniciativas debatendo que houve, né, essa proporção de número de deputados, considerando a população dos estados, estaria desequilibrada. Por, né, alguns estados terem incrementado a sua população, outros estados terem diminuído a sua população. E no que tange ao mínimo e ao máximo, a gente não tem como modificar, né? Por ser uma previsão constitucional. Teria que ter uma emenda constitucional para isso. Mas a discussão de como eu faço essa distribuição desses 513 deputados, considerando o mínimo de 8 e o máximo de 70. Se vocês observarem aqui, apenas São Paulo tem 70 deputados federais. Fundamentações, né? Então, artigo 44, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, essa é a composição do Congresso. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. A legislatura é justamente o período do mandato de deputado federal. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território, no Distrito Federal. O Brasil não tem atualmente territórios. Tá? Distrito Federal, sim, né? Então, o que vai determinar aqui são os estados do Distrito Federal. O número, né? Que é o que nós acabamos de ver, só estou demonstrando para vocês onde está a fundamentação de tudo isso que eu já comentei. Então, vejam o parágrafo primeiro. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Então, a Constituição dispõe que cabe à lei complementar fazer essa definição. Será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Essa lei complementar, como eu disse, aqui a lei complementar 78 de 93, é que traz essa informação dos 513 deputados. E essa lei complementar, ela dispunha, tá, que caberia ao Tribunal Superior Eleitoral, né, fazer esse ajuste considerando a população um ano antes das eleições. Porém, nós tivemos declaração de inconstitucionalidade em relação a esse dispositivo, tendo o Supremo Tribunal Federal reafirmado que só por lei complementar é que também poderá ter essa modificação, né, desse ajuste de um ano para o outro. Ou seja, para modificar esses números de deputados por estado, não é possível fazer por uma ato normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Isso tem que realmente ser feito por lei complementar. Então, essa é uma discussão que já vem aí pelo menos uma década
de repensar esses números de deputados federais, mas depende realmente de lei complementar, não é um ato do TSE, né, do Poder Judiciário, e vai, obviamente, ser um grande debate, porque se a gente mantiver esse limite de 513 deputados, significa que alguns estados terão que diminuir a sua bancada, e isso, né, vai ser muito difícil de ser algo unânime, né, sem grandes discussões. Então, estamos com esses números já desde a Constituição de 88, e as tentativas de, por exemplo, Santa Catarina é um dos estados que pleiteia uma ampliação do número de deputados federais, mas né, e chegou, inclusive, a ter resolução do Tribunal Superior Eleitoral neste sentido, mas esse dispositivo da lei complementar 78 de 93, foi declarado inconstitucional, então estamos dependendo de uma lei complementar também para fazer essa alteração. Em relação ao Senado, né, já sabemos, já vimos, apenas estamos aqui trazendo a informação do texto constitucional, é a representação dos estados do Distrito Federal, a eleição é pelo majoritário, elegem-se 3 senadores, o mandato é de 8 anos e vamos ter essa renovação de 4 em 4 anos, mas alternadamente por 1 em 2 terços. Cada senador ele é eleito com 2 suplentes, e nos últimos tempos também estamos vendo a lei eleitoral exigindo que esses 2 suplentes sejam apresentados com mais destaque. Santa Catarina. Então, vamos pensar agora essa lógica das eleições de 2022 para Santa Catarina. Os cargos em disputa é governador e vice-governador e também deputados estaduais. Também, né, por uma questão de simetria, as regras eleitorais relativas ao Poder Executivo Federal nós trazemos aqui para Santa Catarina, então tem que ser a chapa simultânea de governador e vice-governador, nós vamos ter 2 turnos, se for o caso de, no primeiro turno, não se obter a maioria absoluta, as regras relativas aos votos válidos também vão se aplicar. Então, está tudo certo em relação ao executivo. Em relação ao poder legislativo, a Constituição de 88, ela, a partir do parâmetro de deputado federal, vai ter a definição do número de deputados estaduais. Quantos deputados estaduais Santa Catarina tem? A regra, gente, é a seguinte. A regra está na Constituição de 88, e a regra é a seguinte. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Mas não é simplesmente o triplo, porque tem esse E. E, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Ficou fácil de responder? Então, fiz uma pergunta. Quantos deputados estaduais Santa Catarina tem? Na leitura do artigo 27 da Constituição de 88, será que nós conseguimos responder, né, quantos deputados estaduais Santa Catarina tem? Talvez muitos já saibam qual é o número, né, da composição da nossa Assembleia Legislativa, mas não sabem de onde esse número saiu. Saiu do artigo 27 da Constituição. E eu sei que a leitura do artigo 27, ela não nos dá uma resposta assim tão imediatamente. E a resposta é 40. Tá? Como que daquele artigo 27 eu cheguei no número de 40? Lembrando que Santa Catarina tem 16 deputados federais. E a resposta está aqui. Tá? O triplo, gente, é só até 12. Se nós fôssemos fazer esse raciocínio do triplo, né? Aí se nós fôssemos multiplicar 16 por 3, nós teríamos um número superior a 40. Mas imaginem São Paulo, que tem 70 deputados federais, e a sua Assembleia Legislativa, né, ia ser quase uma mini Câmara dos Deputados, pelo número, né, de 210 deputados estaduais. E não é dessa forma que acontece. Nós vamos no triplo até 12 apenas. Aí chegamos em 36. Até 36, a gente é o resultado do triplo de 12.
Depois a gente só soma os que ainda não foram usados no cálculo para o triplo, ou seja, 4, né? 12 estão no triplo, Santa Catarina tem 16, 16 para 12 está faltando 4, então 36 mais 4, 40, tá? Então, só vamos mudar o número de deputados estaduais. Ah, então a Constituição do Estado de Santa Catarina pode ampliar o número de vagas de deputados estaduais? Não. Isso está atrelado em função da Constituição da República ao número de deputados federais. Se tivermos por lei complementar, como foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não poderia ser por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, e efetivamente Santa Catarina tiver um aumento do número de deputados, o número federais, o número de deputados estaduais vai aumentar automaticamente em função do artigo 27. Eu acho que são essas informações imprescindíveis para compreender, né, as questões elementares do processo eleitoral, cargos em disputa, algumas coisas relativas aos mandatos de cada um desses cargos em disputa e, de forma mais específica, sobre sistemas eleitorais, majoritário e proporcional, e também a questão das coligações e das federações partidárias, que aí realmente nós temos novidades para o pleito de 2022, tem algumas questões que jamais foram aplicadas em leis anteriores, nós vamos deixar para 2 outros vídeos. Muito obrigada, nossa equipe aqui, toda envolvida, trazendo essas questões relativas às eleições. E estamos, né, totalmente à disposição, queremos informações, passadas eleições, né? Passadas eleições, aí sim a gente pega os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, e a gente confirma esses números, juntamente com os demais vídeos, e voltamos aqui para uma conversa verificando como tudo isso aconteceu agora no mês de outubro de 2022. Muito obrigada.